Olá, eu estou muito feliz de receber você aqui na nossa plataforma e eu quero falar com você introdutoriamente nesse curso as razões pelas quais eu me ingressei nesse ministério em 1991. Veja que não fazem pouco tempo, nós já estamos engajados e temos desenvolvido uma experiência muito larga e muito grande no ministério diaconal. E a razão pela qual eu ingressei nesse ministério é porque quando eu comecei a estudar sobre o ministério diaconal na Bíblia, eu descobri 7 crises do ministério diaconal. É isso mesmo que você está ouvindo, as 7 crises do ministério diaconal. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. E para abordarmos este tema, eu quero dar um fundamento bíblico e depois você vai entender a razão pela qual eu vou ler este versículo que está no livro do Apocalipse, ou no livro da Revelação, no capítulo 22 e no verso de número 11. Acompanhe comigo aqui na tela. Quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais ainda. Olhe para mim aqui. Eu quero te fazer entender por que eu usei o termo as 7 crises do diaconato. E para você não criar algum preconceito quando eu estou falando sobre as 7 crises do ministério diaconal, a crise no sentido que eu quero abordar não é apenas no sentido negativo da palavra que nós estamos acostumada ou culturalmente acostumada, sempre quando falamos em crise, abordamos só algo do ponto de vista negativo. Eu gosto de abordar a crise por 4 aspectos importantes. A melhor forma de definirmos a crise é baseado em 4 conceitos. A palavra que vem do latim, a palavra que vem do grego, o conceito que vem na medicina e o conceito no idioma chinês. Por isso que eu quero que você acompanhe comigo aí na próxima tela. Vamos analisar a etimologia da palavra crise, primeiro do latim. O substantivo, quer dizer o nome crise, vem do latim crisis e é definido como esta frase que está entre aspas, é um momento de decisão ou de mudança súbita. Quer dizer, a crise, no conceito original da palavra, não é apenas um momento negativo, mas é um momento em que se estabelece uma oportunidade de mudança súbita. É por isso que se trata de uma crise, é um momento crucial em que você decide ou mudar para pior ou para melhor. E a segunda definição está no grego e vem da palavra kriseus, que quer dizer ação ou faculdade de distinguir, quer dizer um momento de decisão, um momento decisivo. E aqui nós temos já o entendimento de crise no sentido original da palavra, não é apenas um momento negativo. No latim, fala de um momento importante de mudança e no grego fala de um momento importante de decisão. E em terceiro lugar, definimos a crise no contexto da medicina. Se você estudar a história da medicina, e segundo as antigas concessões, a cada 7 dias, ou seja, o 7º dia, o 14º dia, o 21º e o 28º dia da evolução de uma doença, eles chamam esse momento, quer dizer, a cada 7 dias, no período de uma doença, se estabelece um momento de crise, que é o momento que uma doença pode evoluir, tanto para pior, quanto também para melhor. Ou seja, é um momento decisivo para a cura ou também para a morte. E em quarto lugar, eu gosto de definir também a crise no idioma chinês. Quando você lê a palavra crise em chinês, ela vem da origem de 2 kanjis. Kanjis é aquela forma garranchal de se escrever o idioma asiático.
E ele vem de dois kanjis, que o primeiro quer dizer medo e o segundo kanji quer dizer oportunidade. Então, observe, quando eu estou falando sobre as 7 crises que eu descobri no ministério diaconal, é que toda crise ela se estabelece um momento de medo e também, simultaneamente, de oportunidade. E aqui que eu descobri dentro do ministério diaconal. E a razão, inclusive, você vai lembrar em Atos capítulo 6, que o ministério diaconal ele surgiu de uma crise. Quando as viúvas estavam sendo deixadas na assistência social, as viúvas dos judeus helenistas, então houve a convocação dos apóstolos e instituíram 7 homens para servirem as mesas, para servirem e atenderem aquela necessidade. Então observe que o ministério diaconal ele nasceu num momento de crise, um momento decisivo, que poderia evoluir-se ou para pior ou para melhor. E graças a Deus, e por isso estamos falando sobre esse tema, esse ministério ele se desenvolveu para melhor. E eu quero falar com você, para concluir esse módulo, as 7 crises que eu descobri no ministério diaconal. E as 7 crises nós vamos descobrir, você vai acompanhar comigo, ela está sempre ligada a uma causa e a uma solução. E eu descobri as 7 grandes crises no ministério diaconal. A primeira, vejamos aqui na tela. A primeira crise que eu descobri no ministério diaconal, e isso me fez apaixonar por ele, foi justamente o que eu chamo do despreparo intelectual bíblico. Quando eu fui chamado para servir neste ministério, encontrei muitos diáconos despreparados com relação ao conhecimento bíblico a respeito do seu próprio ofício. E como eu disse a vocês, toda crise ela estabelece uma causa que está ligado ao problema e a solução. E estabelecemos aí a causa do despreparo intelectual bíblico é a ignorância e a solução é o aprendizado. E é por isso que você está nesta plataforma aperfeiçoando os seus conhecimentos. A segunda crise que eu descobri no ministério diaconal foi o que eu chamo de deficiência moral. E aí nós temos, por sua vez, uma causa e também uma solução. Qual é a causa da deficiência moral? Caráter fragilizado. Quando eu fui chamado para este ofício, e eu me lembro que eu fui consagrado para cuidar de 40 igrejas, para treinar e apoiar o ministério diaconal em cada uma dessas igrejas, eu encontrei, pasme os senhores, diáconos e diaconisas amaziados, insubordinados, não dizimistas, não fiéis, pessoas com moral duvidosa e contudo estavam enganjados nesse ministério. Não estou dizendo que pessoas que se encontram nesta situação devam ser descartados da igreja. Não, eu só estou dizendo o seguinte: há muitas pessoas que estão engajadas nesse ministério com um caráter fragilizado, com deficiência moral. E qual é a solução? Veja que crise é um momento decisivo, é um momento em que você pode evoluir para pior ou para melhor. E nesse sentido, qual é a solução? A solução é autodesenvolvimento. Você sempre tem que desejar o melhoramento contínuo. A terceira crise que eu descobri no ministério diaconal é o que eu chamo de fragilidade espiritual. A causa dessa fragilidade é a ausência de poder e a solução é a oração e a consagração. Por isso que todo diácono e toda diaconisa tem que buscar, através da oração e através da consagração, a sua evolução espiritual. A quarta crise que eu descobri no ministério diaconal, eu chamo de ausência de validação. E aqui você vai entender por que eu estou usando este termo. Qual é a causa
desta crise é negligenciar os critérios e a solução é se balizar. Eu vou explicar porque aqui as 3 frases talvez estejam um pouco desconexas na sua mente, mas você vai entender. Quando eu estou falando sobre a ausência de validação, eu estou falando de pessoas que estão despreparadas, que negligenciam os critérios da palavra de Deus e mesmo assim estão engajados nesse ministério. Então, este é um momento de crise. Pessoas que negligenciam os critérios bíblicos para se estabelecer diáconos e diaconisas. É como se Deus fosse alguém no céu que estivesse desesperado por homens e mulheres que o ajudassem aqui na terra. Não, senhoras e senhores, o nosso Deus é soberano, autossuficiente, a obra é dele e é ele que estabelece os critérios para que as pessoas sirvam nesse ministério. Então, a crise está na negligência de observar os critérios. E a solução, por isso que a palavra aí é balizar, quer dizer, é se fundamentar nesses critérios para que possamos evoluir positivamente. A 5ª crise que eu descobri durante os anos que tenho servido nesse ministério é o que eu chamo dos desapaixonados, dos diáconos e diaconisas desapaixonados. Qual que é a causa dessa crise? É a falta de senso de valorização. Observe, quando você não vê o ministério diaconal como Deus vê, por isso que está escrito em Atos capítulo 6, os apóstolos disseram, constituamos estes 7 homens sobre este importante negócio. Quer dizer, o ministério diaconal na mente de Deus é algo que tem valor, que tem supremacia e que tem importância. Mas quando aqueles que estão engajados nesse ministério não têm o senso correto da valorização desse ministério, eles se tornam insensíveis, desapaixonados. Esta é uma crise. E agora, qual é o momento de solução para essa crise? É você descobrir na Bíblia a importância desse ministério. E a 6ª crise que eu descobri no ministério diaconal é justamente ao contrário daquilo que já abordamos em outras citações anteriores. Nós chamamos de arrogância intelectual. No primeiro ponto nós falamos sobre pessoas que são despreparadas intelectualmente, são os ignorantes. E agora nós temos uma outra crise na vida de muitas pessoas que estão engajados nesse ministério. É o que eu chamo de arrogância intelectual. Enquanto alguns estão enfrentando a crise da ignorância, outros enfrentam a crise de achar que sabem mais do que os outros, ou que sabem tudo, ou que ninguém sabe mais do que ele sabe. E isto também se fundamentaliza como uma crise espiritual e também ministerial. E a solução para esta crise é humildade. Portanto, quanto mais você tenha conhecimento, o seu conhecimento deve ser, primeiro, para a sua evolução pessoal e, segundo, para partilhar e as pessoas também terem a oportunidade de crescer com o seu conhecimento. E não use o que você sabe apenas para mostrar que você sabe mais do que os outros. E em 7º lugar, a 7ª crise que eu descobri no ministério diaconal é o que nós chamamos aí de estagnação. E a causa dessa crise é o conformismo e a solução é melhoria contínua. E durante as aulas futuras nós vamos falar sobre o conceito de melhoria contínua. Hoje tenho que ser melhor do que fui ontem, amanhã terei que ser melhor do que estou sendo hoje e depois de amanhã terei que ser ainda melhor do que serei amanhã. Isto quer dizer melhoramento contínuo. Estas são as crises que eu descobri no ministério diaconal. Isto também me fez apaixonar por esse ministério. Eu espero que você que está aqui nesta plataforma também assuma isto como um momento crucial para o seu crescimento. De todos os defeitos, de todos os momentos críticos que você possa encontrar,
no seu ministério, na sua igreja, na sua comunidade, pense sempre que crise é um momento de se evoluir, tanto para pior quanto para melhor. Eu espero, e porque você chegou aqui, certamente você vai evoluir para melhor, ok? Um grande abraço, eu espero você na primeira aula.